está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis dela, nem nela tocaremos, para que não morramos. E a serpente disse à mulher, Gênesis 3 e 4, certamente não morrerás. A serpente disse, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos. Aleluia! E serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela ave era boa, agradável para comer, aos seus olhos da ave desejável, do seu fruto comeu e deu também do seu marido. E ele comeu com ela. E a Bíblia diz que então foram abertos os vossos olhos, ambos os olhos, e conheceram que estava nu, e cozeram de folhas, fizeram para si aventar. A morte do homem, querido ouvinte, da palavra do Senhor. Aqui está sendo expressada, quando Deus ordenou que não comesse da fruta, aleluia, do bem e do mal, da ciência, mas o inimigo invertiu. E a mulher foi lá, comeu, levou para o seu marido, Gênesis capítulo 3 e 7, ele comeu também, morreu espiritual, ficou barro. Aleluia, glória a Deus, mas no livro, aleluia, querido ouvinte da palavra de Deus, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus, no livro de João, capítulo 3, aleluia, 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem crê não será condenado, mas aquele que, aleluia, quem não crê está condenado. E a condenação é essa, que não crê no unigênito Filho de Deus. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia. E eu quero falar para terminar com minhas palavras. A morte, querido ouvinte da palavra de Deus, você vai ouvir, aleluia, a palavra do Senhor nessa noite. A morte sendo morta. Aleluia, porque está escrito na palavra. Aleluia, glória a Deus. Estou terminando, irmão, aguento mais um pouquinho. Apocalipse 20, aleluia, versículo 14. A Bíblia diz, querido ouvinte, queridos irmãos, queridas igrejas, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Apocalipse 20, versículo 11. Aleluia, haverá um grande trono branco que estava sentado sobre ele, e a sua presença fugiu céu e terra. Aí não se achou lugar para o Todo-Poderoso. Apocalipse 20, 12. E a morte, aleluia, glória a Deus. E os mortos, grande e pequeno, aleluia, que Deus estava, aleluia, diante do trono. E abriu-se um livro, e abriu outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 13. E o mar, aleluia, e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aleluia, Apocalipse 20 e 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. No dia, aqui, querido ouvinte da palavra, queridos irmãos, queridas igrejas, o dia, aleluia, que a morte vai ser morte. No dia da morte, aleluia, glória a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado lá para o fogo. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui Apocalipse 21, para terminar, irmão. Aleluia, glória a Deus em 9. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, aleluia, Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Porque as primeiras coisas passaram. E a Bíblia diz aqui, querido, ouvindo a palavra do nosso irmão João, aleluia, ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu na visão. Aleluia, glória a Deus. Ataviada, aleluia, como aleluia, uma esposa, ataviada para o seu noivo. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi a grande voz do céu que dizia, este é o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará, aleluia, ele será o seu povo, aleluia, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus.
Apocalipse, para terminar, Apocalipse capítulo 21, 4. E Deus, aleluia, limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque, aleluia, as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E assim, querido, ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, não é por muito falar, mas Daniel 2:22 diz que é ele que revela o profundo e o escondido. Essa palavra não é minha, a palavra é de Deus. Aleluia, aceite ela na sua vida, porque Jesus morreu na cruz para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para nos salvar. E nessa noite eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.